Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo sobre engenharia econômica. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a série uniforme antecipada, que é mais uma relação de equivalência, também utilizada para a série uniforme de pagamentos, mas com uma pequena diferença em relação a outra série uniforme que a gente já viu. Aquela série uniforme, às vezes a gente subtrai ela do nome, mas ela seria a série uniforme postecipada, e essa é a série uniforme antecipada. Para nós entendermos a diferença das duas, vamos aqui por exemplo. Uma loja oferece uma TV LED de 32 polegadas por R$ 1.450 à vista, ou nas seguintes condições: uma entrada mais 7 prestações, com juro de 1,4% ao mês, e esses valores, tanto da entrada quanto das prestações, eles devem ter o mesmo valor, né, de parcela, ou 8 prestações mensais, com juro de 1,4% ao mês, sendo a primeira prestação para daqui a 90 dias. Para os casos A e B, qual o valor das prestações que devem ser cobradas? Vamos aqui para a nossa resolução. Muito bem, então já temos aqui o fluxo de caixa montado para a situação A. Na situação A nós temos um pagamento à vista de 1.450, onde a gente procura a equivalência para uma série de pagamentos onde ela inicia no período zero, né, tem uma entrada à vista, ela tem 7 prestações, né, mensais, e tanto a entrada quanto as prestações têm o mesmo valor a uma taxa de juros de 1,4% ao mês. Notem que nessa série equivalente aqui, há de fato 8 pagamentos. Né? São o pagamento 0 mais o pagamento de 1 ao 7, portanto são 8 pagamentos, mesmo que a série termine no período 7. Notem que esse problema ele tem uma formulação, uma característica no fluxo de caixa, que é um pouco diferente da outra série uniforme de pagamentos que a gente já viu. Se a gente resgatar aquilo que a gente já viu, nós tínhamos que a série uniforme era formada por uma série de pagamentos, onde o primeiro pagamento ocorria um período após o período zero. Né? Então a gente tinha um valor P lá no período zero, e a gente buscava uma série uniforme equivalente, onde a ocorrência do primeiro pagamento dessa série era no período 1, ou seja, um período após aquele valor no período 0 que a gente estava buscando a equivalência. E o último pagamento dessa série ocorria lá no período N, certo? Nessa série, a gente tem uma característica que o primeiro pagamento da série ele coincide com o mesmo local, a mesma data no fluxo de caixa, onde é o valor P que a gente busca fazer a equivalência. Então a série tem a seguinte formulação: o valor P no período 0, o primeiro pagamento também no período 0, o último pagamento dessa série ocorre no período N-1, e a gente diz que o valor, essa série tem um tamanho N, né, de N, uma duração de N períodos, mas o valor N da série está localizado um período após a ocorrência do último pagamento dessa série. Portanto, último pagamento no período N-1, período N um período após a ocorrência do último pagamento, e o primeiro pagamento da série no período 0. E aí a gente pode usar a fazer os nossos problemas de equivalência, né? Do tipo, dado uma série uniforme antecipada, que a gente chama de A', encontrar o valor P equivalente, ou dado o valor P, encontrar a série de pagamentos antecipada, a série A' equivalente. Da mesma forma, existe o relacionamento com o valor futuro. A gente pode, dado um valor futuro F, encontrar a série uniforme antecipada, que ela tem essa característica também onde o valor F vai estar localizado no período N, o último pagamento da série em N-1, o primeiro pagamento da série no período 0. Ou dado a série uniforme antecipada, dado A', achar o valor F. Né? Então, aqui as formulações matemáticas mudam um pouco em relação a outra série uniforme que a gente já tinha visto. Então, voltando aqui no exemplo, a gente pode observar que o problema que a gente tem no caso A, é um problema do tipo, dado P, achar A'. Temos um valor P e queremos encontrar a série uniforme antecipada A'. Lembrando que pela formulação desse problema, né, aqui a gente pode notar,
ele se encaixa muito bem essa figura, né? O valor P no período 0, primeiro pagamento no período 0 também, último pagamento em n-1, e o valor n da série, né? Ela tem duração de um período após aqui a ocorrência do último pagamento. Então, quando eu substituir esses valores aqui na equação, fica assim. Valor P, 1.450. Taxa de juros, 1,4% ao mês, ou seja, 0,014. 1 mais 0,014. N vai ser igual a 8, né? Porque N, um período após a ocorrência da série. Então, N igual a 8. Menos 1. 1 mais I 0,014. E N, novamente aqui, igual a 8. Então, aqui está montada essa expressão da série. Notem que aqui em cima o expoente está, então, n-1, né? Aqui 8 menos 1. Isso aqui, vamos simplificar, colocar aqui como 7. Então, essa é a formulação da série antecipada uniforme. Isso resulta, no fim das contas, em uma prestação de R$ 190,19. Eu vou pagar 119 hoje, mais 7 prestações de 190,19. Essa é a resolução da parte A do nosso problema. Muito bem. Para a parte B do nosso problema, nós temos o seguinte. Nós temos 8 prestações mensais, com juros de 1,4% ao mês, sendo a primeira daqui a 90 dias. Para os casos A e B, qual o valor das prestações que devem ser cobradas? Eu vou mostrar a resolução por duas estratégias, nesse caso, para a gente usar tanto a série uniforme, que a gente já tinha visto, ou chamada de post-antecipada também, quanto a série uniforme antecipada. Para utilizar a série uniforme post-antecipada, ou aquela outra série uniforme que a gente já tinha visto, a formulação do problema fica mais ou menos assim. Nós temos 1.450 no período 0, que eu vou buscar a equivalência dessa série de pagamentos de 8 prestações mensais, sendo que a primeira ocorre daqui a 90 dias. Ou seja, ela vai ocorrer o primeiro pagamento no terceiro mês, no n igual a 3, e ela vai ter o último pagamento no período 10. Vejam que eu não posso aplicar direto a relação de equivalência, porque a relação de equivalência ela está fazendo o seguinte, deixa eu trazer aqui para baixo para mostrar. A relação de equivalência ela está convertendo a série, o valor que está no período 0, para uma série de pagamentos que inicia no período 1. E eu não posso fazer isso porque eu quero iniciar o meu primeiro pagamento no período 3. Então eu vou fazer por etapas. Eu vou primeiro deslocar esse valor que está em 0 para o período 2, utilizando a relação de equivalência de dado P achar F, e depois, com esse valor localizado no período 2, eu vou fazer a relação de equivalência transformando esse fluxo de caixa nesse fluxo de caixa. Esse fluxo de caixa com um pagamento no período 2 para uma série que começa em 3 e termina em 10. Tá? Fazendo aqui por partes, então. Então, a primeira transformação que eu vou fazer é encontrar F2, né, o valor futuro no período 2. Então, vamos ter assim aqui. F2 vai ser igual a P, 1 mais I, elevado na N. Né? Essa é a relação básica aqui de equivalência. No caso, o valor P 1.450, taxa de juros 0,014, capitalizado 2 períodos. Isso é o que a gente está fazendo. No fim das contas, então, eu vou chamar aqui esse F2 vai resultar em 1.490,88. Agora, para eu aplicar a relação de equivalência, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um entendimento aqui de que F2 é igual ao meu novo valor P. O meu valor P atualizado aqui para fazer esse problema. Então, eu vou agora pegar a relação de equivalência do tipo dado P achar A, né, dado esse valor P, encontrar a série A equivalente, para fazer a transformação.
Então, vou copiar a fórmula para facilitar. O meu valor P, agora, ele passa a ser aquele valor que eu encontrei em F2, 1490,88. Taxa aí 0,014. Meu valor N, e aqui eu tenho que ter o cuidado, né? Qual é o valor N? Qual é o número de pagamentos que ocorre nessa série? Essa série ela tem 8 pagamentos. N não é necessariamente o valor que eu tenho aqui no fluxo de caixa. Representa que eu estou transformando esse fluxo P, que tem um pagamento no período 2, em uma série de 8 pagamentos, utilizando a relação de equivalência dessa forma que eu tenho aqui, né? Como eu trouxe o meu novo valor P, ele está localizado no período 0, ou seja, um período anterior ao início da série, o meu número de pagamentos aqui é o número de períodos que ocorrem depois de 0. E depois de 0, eu tenho a ocorrência de 8 períodos aqui, com pagamento iniciando no período 1, terminando o último pagamento no período, no período 8, que nesse caso é equivalente a iniciar no período 3, terminando no período 10. 1 mais a taxa 0,014 elevado na N, que é 8, menos 1. E aqui eu tenho, então, a relação de equivalência. Só recapitulando, primeira coisa, transformamos esse pagamento no pagamento equivalente no período 2, para aplicar a relação de equivalência para uma série de 8 períodos, né? Uma série de 8 pagamentos, por isso N igual a 8. Então, agora, resolvendo essa expressão, resolvendo essa equação, isso aqui é igual a 198,29. Então, nesse caso, a prestação é maior, afinal de contas, a incidência de juros por mais períodos, né? Então, a televisão que custava 1.450 à vista, ela vai ser paga em 8 prestações, que começa no período 13 e finaliza no período 10, e cada prestação vale R$ 198,20. E a segunda estratégia de resolução desse problema, eu vou fazer utilizando a série uniforme antecipada, e a gente vai chegar no mesmo resultado. Vamos aqui pegar de novo a transformação do fluxo de caixa, mas vejam que eu vou fazer uma transformação diferente agora. Aqui eu transformei do período 0 para o período 2 e do pagamento do período 2 na série uniforme A. Nesse caso, eu vou transformar o valor que está em 0 para o valor futuro no período 3 e eu vou transformar depois esse dado P que está localizado no início, no mesmo período onde inicia a série de pagamentos, ou seja, eu vou levar para o período 3 e do período 3 aqui eu vou fazer essa conversão para uma série uniforme antecipada, certo? Então, como é que vai ficar? Esse aqui eu vou fazer a primeira coisa, essa transposição também do valor P em 0 para o valor lá no período 3, que eu vou chamar aqui de F3. Então, isso aqui vai ser igual ao valor P 1.450, capitalizado, então, 1 mais a taxa, capitalizado 3 períodos. Então, nós vamos ter aqui F de 3, 1.511,76. Aplicando a relação dado P, achar F. Agora, eu vou assumir que o meu novo valor P é igual a F3, para fins de aplicação da relação de equivalência. Então, aqui eu vou fazer agora, o meu problema vai ser do tipo dado P, achar a linha, dado o valor P, que agora é esse novo aqui, é o novo valor P, eu vou encontrar a série uniforme antecipada, cuidando, né, então, que é antecipada porque o mesmo período, o P está localizado no mesmo período de início de pagamentos da série. Copiando a expressão, nós temos que a linha vai ser P, ou seja, vai ser 1.511,76, taxa 0,014, 1 mais 0,014, elevado na N menos 1. Lembrando agora o que é N, né? Essa série, ela também é uma série de 8 pagamentos,
conforme a gente pode ver aqui na figura original dela, né? Ela é uma série de 8 pagamentos, então o n dela é igual a 8, ok? E aqui em cima vai ficar 8 menos 1, 1 mais i elevado na 8. Então aqui em cima onde está 8 menos 1, eu posso simplesmente simplificar isso aqui para 7, certo? O que define o n é o número de pagamentos que essa série tem, há 8 pagamentos mensais. Então, resolvendo essa série, conforme está montado nessa expressão, eu chego nos mesmos 198,29, que é o mesmo valor aqui de cima, né, que eu tinha 128,29 o valor da prestação. Resolvendo utilizando a série antecipada, eu chego também em 198,29, tomando cuidado que antes eu transportei o valor de 0 para 2, para então aplicar a série. Agora eu transportei o valor de 0 para 3, para então aplicar a série antecipada. Os dois caminhos levam ao mesmo resultado, certo? Espero que tenha ficado claro. Essa distinção da série uniforme, postecipada e antecipada, às vezes ela pode ser um pouco difícil, mas observem bem o formato dos fluxos de caixa de vocês. Lembrem que n é o número de pagamentos dessa série e observem como o início e o fim da série estão posicionados em relação ao valor P ou valor F que vocês buscam fazer a equivalência. Tomando esse cuidado, vocês não vão ter maiores dificuldades. Qualquer coisa, qualquer dificuldade, qualquer dúvida ou necessidade, façam contato comigo que eu ajudo vocês de uma forma mais personalizada. Um abraço e até mais!